Bem-vindos à primeira aula e ao segundo encontro do curso de extensão em planejamento urbano, aproximando comunidade e universidade. Esta fala introdutória vai ser bem curta. É uma fala de boas-vindas. É uma fala com base em 3 pontos. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao DDC, o Departamento de Difusão Cultural da URGS, através de Cláudia Butcher. A Cláudia acolheu nossa solicitação e nos cedeu este nobre espaço que é o salão de baile da reitoria. Nos anos 50 e 60, esse salão aqui recebia as festas da reitoria, grandes bailes com grandes conjuntos musicais, que hoje está transformado no espaço da divisão cultural e que é o espaço das exposições. A solicitação foi atendida também pela pró-reitora de extensão, a professora Sandra de Deus, que liberou a utilização do salão e seus equipamentos. E então, ao DDC e à pró-reitoria de extensão, o nosso imenso agradecimento, pois vamos poder usar esse espaço durante todo o primeiro semestre do curso. Em segundo lugar, iniciamos hoje com a temática que nos moveu na promoção do curso: onde moramos? A cidade. Como se define a cidade? O que define a cidade? Como explicar a cidade? Como explicar o seu crescimento, sua transformação e evolução? Todo mundo sabe o que é uma cidade do interior, todo mundo sabe o que é uma metrópole ou uma cidade violenta. Mas o que é a cidade? Como compreender a cidade? É um número determinado de pessoas? São as atividades que ela desenvolve e apresenta? Ela é o lugar onde acontece o que não acontece no campo? Ela é um número mínimo de edifícios ou de população? A cidade é uma forma? Essas perguntas nos levam a uma outra questão. Como se planeja a cidade? O que é o planejamento urbano? Como se faz planejamento urbano? Por que planejamos? É preciso planejar? Autores dizem que planejar é antecipar. É organizar o amanhã, é não ficar refém do que virá. É, portanto, organizar a vida. Planejar, então, seria pensar a longo prazo, organizando hoje o amanhã, porque a cidade é grande e é complexa. E aqui retomamos o foco original do curso, o Plano Diretor Municipal, que faz parte do planejamento urbano. O Plano Diretor é uma das leis que regra o uso da terra na cidade, o que se chama solo urbano. É o plano que determina o que se pode e o que não se pode fazer. O plano traz regras e normas para a construção física, material da cidade. É disso tudo que vamos falar aqui hoje, de como as cidades evoluem ao longo do tempo. Em terceiro lugar, como eu disse, essa fala é bem curta, vou apresentar o nosso ilustre palestrante, o professor Gilberto Flores Cabral, arquiteto e professor que há anos vem formando arquitetos e encantando os estudantes com seu conhecimento e simpatia. Hoje, Cabral, como ele é chamado na Faculdade de Arquitetura, vai nos dar a oportunidade de acompanhá-lo, aprendendo sobre a temática que inicia o nosso curso, o que é a cidade. Esperamos que todos aproveitem este momento do curso com a aula de um professor que é reconhecido como humano e culto. Ele traz o melhor do que pode ser um professor. Então, agradeço a presença de todos e chamo o professor Gilberto Cabral para iniciar a sua fala. Boa manhã para todos. Alô? Vamos aí? Bom, é uma oportunidade incrível para um velho professor, né, que já tem um tempo de carreira assim, que falou de todos os tipos de ambientes e para muita gente, ver esse verdadeiro fenômeno de massas que foi esse curso, né? Então, porque a gente sabe da importância, significação médio e longo prazo da questão territorial urbana para um país, para o mundo, né? E ver que outras pessoas também estão interessadas nisso, da maneira que foi, para mim, é uma coisa interessante.
ponto que a T falou agora, da querida amiga, exagerou certamente nos elogios, né? E eu quero agradecer a ela. Mas o afeto é assim, o afeto é meio irracional mesmo, as pessoas, né, superdimensionam os outros. De qualquer maneira, eu quero dizer uma coisa para vocês, me encanta, assim, me deixa com uma grande esperança, assim, a quantidade de gente que está aqui, né, que considera isso igualmente importante, já falei. A outra coisa é o desafio para o professor, porque dentre todos que estão aqui, é uma coisa ecumênica, democrática, tem gente que trabalha, que é leigo do ponto de vista da profissão da arquitetura, do urbanismo, tem gente, mas que trabalha no dia a dia, no cotidiano terrível dos conflitos urbanos, que trabalha junto às comunidades, tem gente que é estudante de arquitetura, tem gente que são profissionais que devem saber muito mais sobre algumas coisas que eu vou falar aqui do que eu mesmo, né, coisas específicas, vamos dizer assim. Então, um grande desafio, né? Um grande desafio. Eu acho que a gente quando começa a não ter mais desafios, achar que sabe tudo, pronto, terminou, pode ir subindo a lomba lá. Então, eu acho que isto, para mim, eu quero agradecer por ensejar. É muito difícil a gente falar das coisas para um público tão heterogêneo. A gente, mais ou menos, está acostumado a falar, bom, estudantes de pós-graduação, graduação, ou leigos de determinados tipos de atividades, tal. Então, mas aí é um desafio que a gente tem que ter, é o desafio ecumênico que nós temos que ter hoje, nesse Brasil, né, de gente raivosa, pulando em cima, achando que é dono da verdade, o outro também é dono da verdade. A gente tem que encontrar o lugar comum de todos os pensamentos, todas as atitudes, e ter grande parte de democracia, calma, para poder discutir as coisas, entender diferenças, né? E isso é um recado para toda a cidade. A cidade é o lugar das diferenças, onde por destino, por concentração humana, por utilização de espaço intensivo, todos estão ali, pessoas diferentes, né? Você sai de noite, eu queria ouvir uma música erudita lá, da OSPA, o outro quer ver funk, mas dá para conviver. A cidade é uma demonstração humana que é possível conviver. Claro que de vez em quando o negócio sai fogo, mas o desafio é esse. Então, quando eu falo com um público assim que está diferenciado e tentar encontrar as palavras, os conceitos, é um desafio, porque muito frequentemente um profissional, né, que já está com muita experiência em determinado lugar, muito especializado, com muita competência até às vezes, um professor, etc., a gente tende a usar um palavrão, usar toda uma... E às vezes é necessário mesmo usar uma fraseologia, usar um vocabulário completamente específico, que é mais preciso e tal, mas a gente precisa saber conversar com todos, porque senão, e tentar o mais complicado dessa tarefa é tentar chegar em conceitos que sejam inteligíveis para todos. E eu acho que muitas vezes o cientista, o técnico, o profissional, ele se isola dentro de um vocabulário e às vezes as coisas são compreensíveis com velho e bom português coloquial, do cafezinho, do bar do chopp, da rua e da praça, tá? Então eu acho que é essa a tentativa, mas não é fácil. Vocês vão ver que não é fácil, porque eu vou talvez errar muitas coisas aqui, ou talvez não ser tão explícito quanto gostaria. O que a gente está falando? Então eu quero agradecer e a vocês estarem aqui, e eu acho que a gente tem que começar a conversar. Conversar não é agredir, não é achar que é dono da verdade, sobretudo, política. A cidade é onde surge a política. As duas palavras que vêm do latim e do grego antigo, que chegam no nosso vocabulário atual de um outro modo, tem a ver com política, né? Civitas, o cidadão, civilização, cidadania, civil, né? A capacidade que você tem de conviver, a capacidade de estruturar a ação política, a ação social através da política, distribuir o poder da maneira mais econômica possível, né? Polis é o nome da cidade grega. Polis é aquela cidade, Atenas lá, né? Tem o Partenon lá em cima, o Partenon, né? Enfim, essa cidade é a cidade, o polis é o nome da política, da polícia também, né? Mas é o nome que nos vem para a política. É a cidade,
Então, a coisa mais complicada que tem em cidade, da gente entender, é tentar, é como a gente está tentando, a gente é tão urbano, né, no tutano, né, tão urbano, até rimou, tão urbano no nosso cerne, no nosso coração, na nossa vida cotidiana, que a gente fica meio que tentando explicar a cidade. Esse é um grande desafio, até para urbanistas ou professores, tentar explicar uma coisa que nos parece óbvia. O que é cidade, afinal? Cidade é cidade, ora, não tem que explicar, é um imperativo categórico, é uma coisa que existe no mundo, não precisa dar explicação nenhuma. Cidade, e depois tem um campo, enfim, tem a praia, tem uma cidadezinha, uma cidade grande. Eu quero ir para Nova York, eu quero ir não sei o quê. O Rio de Janeiro é legal no carnaval, que não é, né? Já estou explicando que não é, você já sabe, né? Então, assim, essa noção de cidade é como se fosse o peixe querendo entender o que é a água. Ele está tão envolvido neste mundo, nesse cotidiano, que às vezes é difícil. Bom, o que é realmente uma cidade? Por que ela surge? E por que ela é tão importante em toda a história humana? Aí quando o cara está com uma situação dessas, os filósofos gregos, falando em Polis, eles tinham muita questão. O que é filosofia? É perguntar aquilo. É saber se perguntar. É muito mais difícil você perguntar certo que responder certo, às vezes, né? Porque uma coisa vem antes da outra. Então, a filosofia grega, né, é justamente isso. Vamos perguntar aquilo que choca as pessoas até por estarmos perguntando, né? E é isso que é mais ou menos o que eu quero fazer aqui, me perguntando e jogando isso aí para ver o que vocês acham, tá? Eu quero agradecer muito essa oportunidade e realmente é um desafio. E eu estou feliz porque tem tanta gente querendo saber o que é cidade, já sabendo. Ou, será que sim? Será que não? Bom, primeira coisa, assim, para dizer, sempre tem aquele cara do não cidade, né? Tinha os hippies lá na década de 70, 80, o cara que veio a pé de Woodstock, está chegando agora, né? Disse, bom, não existe mais cidade, não precisa, nós temos que voltar ao mundo nômade. Isso não cola, não cola por uma razão econômica simples. A cidade, uma maneira bem simples de entender, por que todo mundo está se urbanizando. Não é só o Brasil se urbanizou violentamente, rapidamente. Por isso o nosso caos urbano, por isso que as comunidades estão atarantadas com a falta de equipamento e serviço. Voltaremos a falar disso depois. Mas por que isso? Eu me lembro da minha época, quando eu comecei tem várias épocas atrás, como você já pode ter visto. Mas assim, na época que eu comecei a tentar estudar pós-graduação, entender a cidade, entender o urbanismo, existia uma ideia muito comum de gente que achava que pensava muito bem. Quando se falava cidade, o caos urbano, a dificuldade de transportes, de escolas, enfim, a carência de serviços urbanos em geral, quando se falava nisso, o cara dizia assim, temos que segurar o homem do campo. Segurar o homem no campo. O grande problema, sair no jornal, todo mundo falava, sabe quando tem um mantra, assim, todo mundo fala a mesma coisa? Era isso. Inclusive na academia, lá na universidade. Não, nós temos que criar programas para não deixar os caras vir para a cidade. Eu acho que aí eu já ali, assim, com essa minha mania de contra a corrente, vem cá, mas para aí, primeiro, isto é adequado? Depois, é prático. As pessoas estavam chegando até que 60 para 70, as pessoas estavam vindo em chusmas. Chamava-se êxodo rural, troço bíblico, né? O êxodo rural, aqueles caras caminhando lá pelo deserto, vindo para as cidades. As cidades brasileiras estavam numa taxa de crescimento, chegaram a uma taxa de crescimento quase que a gente não pode nem compreender isso, né? Todas as médias capitais brasileiras e as duas grandes metrópoles, né? Particularmente São Paulo, que estava crescendo mais que os outros. O Brasil inteiro estava praticamente explodindo a população. Nós estamos crescendo a 3,5% ao ano. É impressionante isso, o crescimento demográfico do Brasil. Graças a Deus, é uma curva que não fez assim, senão nós estaríamos hoje entre Burkina Faso, me desculpo se algum cidadão desse país esteve aqui, e um outro lugar qualquer, assim, com grandes dificuldades, tá? Porque a população brasileira cresceu, mas ela se atenuou a taxa de crescimento. Chegava a 3,5%. Só tinha um país no mundo que crescia nesse nível, que era a China na época, né? 3,5% ao ano, toda a população de um país,
É um troço louco, não é possível, né? E na mesma época que estava vendo esse tipo de... A cidade estava crescendo o dobro. A população urbana em geral estava crescendo o dobro. Então havia dois fenômenos. Um, o crescimento total de toda a turma e um crescimento duplo da turma que está no baile, falando do salão de baile, que está num lugar bem bom, que é a cidade. Você, bem bom, a cidade está cheia de problemas. Vai ver o campo como é que era. Aí, uma ideia brilhante, entre aspas. Não, nós temos que segurar os caras lá. E aí tinha uma outra coisa que vinha assim, mas por que tem que segurar? Primeiro, você pode segurar o outro brasileiro lá, como é? Você vai estar armado para ele ficar lá, se ele está vindo. Ninguém está enxotando. Alguns até dizem que estavam enxotando, porque algumas mudanças fundiárias do sistema da terra, da agricultura e tal, estavam expulsando a população. Mas o que se sabe no Brasil, que a grande parte da população que veio para a cidade hoje é bastante definido, do ponto de vista dos estudos históricos, sociais e demográficos, que essa gente estava vindo para a cidade porque aqui tinha serviços, e é óbvio. Estavam vindo para cá porque eles queriam uma grande parte. De certo modo, expulsos, porque o campo era tão ruim que o único jeito de ter algum tipo de qualidade de vida, mesmo que ínfima, mesmo que pequena, era na cidade. Por que isso? Por que na cidade tinha, lá não tinha? Olha só, em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial, né? Até a prova em contrário, acho que terminou lá, né? Então, o Brasil estava com a próxima, vamos botar assim, 75% da população brasileira, quer dizer, 3/4, né? Ainda é 3/4, né? Morava no campo, morava em lugares não urbanizados. E tem toda o IBGE já existia, não era esse mesmo nome, mas tinha toda uma classificação bem correta, o que é cidade, o que não é cidade, para expressar a vida das pessoas cotidianas, do que elas sofriam, não sofriam, o que tinham de condições de melhorar a sua vida. E 25% era a cidade, estava na cidade. E esses eram os privilegiados. Então a gente fala com uma pessoa mais velha, não sei se ainda tem, né? Quando eu nasci em Porto Alegre, era uma coisa incrível, não tinha problema nenhum, a cidade era pequena, tá tudo comandado, a gente conhecia quase todo mundo, né? As coisas eram tranquilas. Claro, grande parte do investimento social do Brasil, infraestrutura, estava nas cidades para 25% da população. É só fazer um cálculozinho de aí normal, né? Uma folhinha de papel, você vai ver que era privilegiado. Os caras que estavam. Bom, aí não, mas lá no campo tem comida. Tem comida. Quem acha que no campo, uma pessoa em nível de subsistência, sem educação, sem condições de acesso à tecnologia, no mundo que corre, dizer que o campo tem comida, até tem, se o cara for organizado, tiver educação, tiver semente, tiver tecnologia, tiver um apoio. Na época não tinha, tá? Até tinha os caras que faziam uma coisa bem legal, tinha umas hortinhas, não sei o que, tá. Mas a grande parte da população rural estava abaixo da linha de pobreza, num sofrimento atroz. Porque quebra de safra, não deu certo, vai passar fome, né? Não havia uma logística de distribuição de todos os recursos alimentares pela população. Eu não sei se vocês estão chegando ali, eu vou chegar num lugar, vou falar da cidade. Quer dizer, eu estou falando da cidade. Porque isso aqui explica por que a cidade é a condição humana atual. E vai ser cada vez mais. E no Brasil não há dúvida nenhuma. Nós estamos 86% da população mora em cidades e crescendo. Graças ao bom Deus. Depois eu vou explicar por quê. 25% lá, cá, e 75% lá. Como eram as condições de vida? Eu me lembro aqui, funcionário dessa casa, e muito me orgulho disso, um dos maiores gênios da música popular brasileira, que nasceu no lugar errado, talvez tivesse que ter nascido no Rio de Janeiro para ser, né, o Lupicínio Rodrigues, cujo único defeito, talvez, foi ter feito o hino do Grêmio e não do Internacional. O Lamartine Babo fez, você dizer, mas não é possível. Sim, o Lamartine Babo fez o hino de quase todos os grandes clubes cariocas. Então, é o único problema que eu tenho com ele. Desculpe, é uma brincadeira. Ele foi funcionário dessa casa, né? Do direito. Então, ele tem aquela música em que ele coloca a saudade do campo. O Lupicínio só foi o grande autor maravilhoso, tem
Provavelmente havia vários lupicínios potenciais naqueles 75% que estavam no campo, porque não tinha nem condições de comunicação, de chegar à formação musical dele através do contato humano que ele teve sempre com a noite, e que infunde nas pessoas, cria nas pessoas uma dinâmica, né? Isso é a cidade, é a capacidade que eu tenho de acessar outras pessoas, conversar, criar coisas novas, etc. Voltando lá ao Brasil, da época, então, porque ele tem aquela famosa embolada que o Caetano Veloso até gravou depois, né? Felicidade foi-se embora. Aquela era a coisa dos gaúchos urbanizados com uma saudade retórica do campo. Você nunca teve saudade de um... como era bom quando eu tinha 6 anos de idade, a gente ia lá para a praia do vovô, não sei o que. Aí ele se esquece que não podia sair de casa, era muito guri, e que tinha que ir com os pais não sei aonde. A gente, às vezes, mitifica o passado. Então, é coisa urbana mitificar o passado rural. Por quê? Que 75% desses de 1945 viviam abaixo da linha de pobreza, viviam submetidos a um sofrimento enorme. O autoritarismo dos grandes latifundiários no interior do Brasil, nas condições rurais, é terrível. Você sabe que não tinha nenhum tipo de seguridade social, que só era para os trabalhadores urbanos. A tal da CLT, que foi um grande avanço no Brasil, né? E vamos ver se vai continuar, né? Ele era exclusivo dos trabalhadores urbanos, que era comércio, serviços e indústria. O trabalhador rural não tinha nenhum tipo de assistência. E tem um outro problema que não é responsabilidade de governo nenhum. É um problema estrutural. O que é estrutural? Problema de base. Que queiramos ou não existe, que é a economia na manutenção, na criação de serviços públicos. Tudo passa pela economia. Existe um nível que você bota dinheiro para dar água, luz, esgoto, educação, saúde, segurança, né? É um pacote que você tem que dar um investimento nisso. Aí que eu vou chegar ao grande lance da cidade. Se você vai dar... Vamos pegar a educação, que é o que eu acho que é o grande nó do Brasil e a grande solução possível do Brasil está na educação. Não, mas é a saúde. Tá, tem que ter um pouco de saúde. A alimentação no Brasil está relativamente bem desenvolvida, a não ser bolsões de carência. A maior parte da população brasileira tem um grau de alimentação, pelo menos, razoável, né, pelos números que tem. Mas, de qualquer maneira, a saúde, toda a saúde básica, você pode estudar, a educação resolve quase tudo, resolve. Ela te dá uma consciência política maior, te dá consciência dos seus próprios direitos maior, dá consciência para te alimentar melhor, buscar a saúde. Bom, enfim. Vou pegar uma escola, falar das brisoletas, show de escolas, né, muito simples, muito bem, e funcionaram muito. Se você vai investir em escola, você dá escola para pessoas dispersas, com baixa densidade, o custo é imenso. Você tem que concentrar para poder ter 30, 60, 120, 500 crianças no lugar. Como é que vai levar o professor? Como é que vai gastar o diesel do ônibus para chegar lá? Né? Então, a cidade dá a condição de ser viável economicamente. Quer dizer, o que é viável economicamente no serviço público? É você ter um recurso limitado. Nós estávamos falando com um amigo ali que trabalha no orçamento. Né? O orçamento é um valor que é sempre menor daquilo do desejável. Né? A gente tem que se virar para ter inteligência para gastar. Quando o mesmo dinheiro é aplicado em educação, numa situação mais concentrada, a escola tem um lugar, quer dizer, urbana, você obtém muito mais resultado. A gente está sempre trabalhando com recursos bem restritos, né? Então, saúde é a mesma coisa. Vai me imaginar um postão no meio do, sei lá, do Caquerá, entre Mussum e não sei o que, nada contra Mussum, uma bela cidade, né? Outras cidadezinhas pequenas. É muito mais econômico do ponto de vista da aplicação do recurso e do resultado social que eu obtenho dele, está na cidade. A concentração, claro, também tem custos de concentração, né? Mas até um certo nível é só a cidade que permite. Tem países que deveriam ser o nosso desejo, né? O desejo da garotada aí, né? Já está lá. É a Austrália, por exemplo.
Até eu estava me lembrando agora, por acaso, o pessoal gostava muito de falar da Austrália. Mas assim, a Austrália é um país capitalista e tal, mais ou menos a mesma, que tem uma condição incrível. Eles têm uma ideia de país que todo australiano tem que ter os serviços básicos. Não interessa, nasceu aqui no boteco, vai ter, tem que ter. Até tem um amigo meu que tem uma neta lá, a menina nasceu, todo mundo estava festejando que o Estado australiano já tinha depositado dinheiro para a universidade dela. A mulher nasceu num recurso tipo uma caderneta de poupança e nenhum pai nem mãe pode mexer. O juiz, tem que ter um juiz dizer assim, pode mexer. Problema de saúde grave e tal. O Estado vai pingando dinheiro até a guria ter 16, 17, 18 anos, sei lá, quando entra na Austrália, no serviço superior. Bom, a Austrália, por que eu trouxe a Austrália aqui? Um país que realmente leva a sério a sua própria população. Acha que ser australiano, que vale a pena investir na coisa mais preciosa que existe no país, que são as pessoas do país. Que aqui no Brasil, muitas vezes, as pessoas, o problema da população brasileira é custo. Não vê que é investimento, população é bom. Cabeças pensantes e tal. Na Austrália, que é um país que tem uma enorme concentração urbana, mas por outro lado eles têm que garantir uma produção rural dispersíssima. Nem lá no Mato Grosso tem tanta dispersão das unidades de produção rural. Os caras têm um clima árido, gente. E chegaram a ser os maiores exportadores de carne e lã, de carneiro. Então, assim, um carneirinho cada hectare, né? Os caras têm enormes. Então, estava dispersa a população, mas o Estado australiano chegou e disse assim, não, olha aqui, ó, as crianças desse cara são australianas, né? Ah, não, que eu saiba, então elas têm que ter educação. Desenvolveram um sistema que hoje seria comum, de rádio, década de 50, não tem celular, não tem satélite de comunicação, não tem nada. Um sistema de rádio em alta frequência e davam aulas para as crianças. Até hoje a educação à distância está baseada nos textos de livro lá. E tem uma professora falando no microfone para os caras. Custo imenso. Só que na Austrália não é custo, é necessidade do governo. Tá. Mas era um dos programas mais caros do mundo, porque é disperso, tem toda aquela infraestrutura. Tem também o sistema de saúde com aviões pequenos que iam nas fazendas para pegar as pessoas com problemas de saúde, porque estava disperso no território. Também um dos sistemas mais caros do mundo. Mas na Austrália não tem caro. População vale ouro, então os caras botam todo o dinheiro e ninguém estava reclamando. Oh, minha comunidade, não tem, não. A comunidade tem outra comunidade que é essencial para nós, que lá os caras estão produzindo para nós, que é o carneiro, ovelha, sei lá o que eles estão fazendo. Então nós vamos ter que pagar lá e todo mundo, bom, tá, então vamos fazer assim, 12 vezes o custo de uma criança numa escola normal, convencional, dentro da cidade. Então tem o custo. A infraestrutura, que é aquilo que a gente não vê, né? Os caras diziam, né? Ninguém gosta muito de fazer esgoto, água, porque é enterrado, não dá para inaugurar. Até hoje é mentira, eles inauguram até qualquer coisa, né? Mas enfim, vocês vejam o custo da infraestrutura, é um troço. O que é infraestrutura? A infraestrutura eu não sei o que é, né? A infraestrutura é aquilo que permite a estrutura, permite ter água, luz, esgoto, né? E nós não temos quase esgoto. Nós temos, graças a Deus, água, esgoto está em 40% por aí, no âmbito geral do Brasil. Esses números são tão pouco confiáveis. O esgoto subiu de 42% para 43%, que esses números não são obtidos de uma maneira tão confiável. Deixa no 40%, porque eu não estou chutando muito. Que é um problema gravíssimo que a cidade brasileira vai ter que enfrentar e vai ser muito caro. Bom, essa é outra coisa. Toda essa infraestrutura, o custo dela, é muito interessante isso. Você faz uma série de troncais, de esgoto, de água, o sistema elétrico, que não sei por que descalabro no sistema elétrico, cai toda hora, porque é todo aéreo. Hoje em dia o custo, a diferença de custo é subterrâneo, mas, bem, enfim, esses são problemas, detalhes específicos. O custo da infraestrutura urbana é tal que você aumenta a densidade, ele não aumenta proporcionalmente. O que quer dizer isso? Produz essa mais barato, é isso. Se você tem uma densidade mais alta, 100 habitantes por hectare, 200 habitantes por hectare, o custo da infraestrutura não varia muito,
Porque você tem que ter o troncal, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Tem que ter um sistema lá. O custo realmente... Então você faz uma projeção de custo por densidade, tá? Quer dizer, quanta gente por hectare tem ali, ou quanta gente, né? Aqui tem altíssima densidade. E o custo é botar reais aqui, o custo não se comporta assim, vai aumentando a densidade, ele é muito pequeno o aumento, ele não aumenta proporcionalmente, seria 45 graus. Então quer dizer o quê? Quer dizer que quanto mais denso, quanto mais cidade eu tenho no lugar, mais barato é para cada cara que usa água, luz, esgoto, iluminação pública, rede de computação informacional, gás, que é um troço baratíssimo, uma das melhores maneiras de usar energia e ser mais sustentável é com gás encanado, enfim, que nós não temos praticamente nenhum, temos pouco, né? Então, assim, e desse custo, sabe o que é 50% do custo de todo um pacote de infraestrutura? É a via. É a via. 45% a 48% do custo total da infraestrutura para deixar um lugar urbano para poder as pessoas poderem sobreviver ali e ter uma vida moderna, uma vida digna. Isso aqui é essencial, isso aqui é o que apoia, é a mão que está escondida embaixo que apoia tudo. Fez-se a luz. Tá? Então o que eu quero dizer com isso, que a densidade, aqui é a razão da cidade. Por que a humanidade está se urbanizando? Porque para melhorar a qualidade de vida e a sobrevivência humana, não tem um outro jeito. O custo de estar disperso no território, e aí vale também assim para pouca densidade. Aí os caras, não, temos que deixar tudo em pouca densidade. Quanto menor a densidade, mais caro vai ser para cada um pagar água, luz, esgoto, fibra ótica, sei lá o que vocês quiserem, infraestrutura, gás. E a população não para de querer coisas novas. Hoje em dia, provavelmente uma rede de informações, uma rede de cabo informacional, vai ser uma coisa necessária. Não, mas isso é sofisticação demais, precisamos de água. É verdade, mas as pessoas vão querer e vão precisar disso para o país desenvolver, porque elas vão precisar de informação, vão precisar desenvolver, melhorar seus empregos e melhorar o produto geral social, tá? É só para dizer isso. Não tem alternativa, só isso. É por isso que o mundo cada vez está mais urbano. Então nós estamos com uma previsão. Quanta gente tem cidade e tem no campo, no mundo hoje? 50-50, 50%. Só que a gente não está vendo o quadro dinâmico, o dado dinâmico. Em 2050 vai ser 66% mais ou menos, 2/3. 1950, nós estamos quase lá, né, 30 anos para o mundo não é nada, né? Então, e a população vai crescer muito, então vai ser uma massa de gente dentro da cidade. Tá, mas isso é o mundo inteiro. A gente tem que pensar que aí tem a África, que é muito pouco urbanizada ainda, tem regiões da Ásia que são pouco urbanizadas. E tem um detalhe incrível que você vê. Se você fizer um quadrão geral, quanto mais urbanizado o país, mais tendência que ele tem de ter renda per capita maior. Então a cidade não é só essencial para a sobrevida, ela é fator de desenvolvimento, de crescimento, geração de emprego e renda. Porque a urbanização das pessoas faz com que o trabalho delas valha mais, seja mais produtivo, que elas sejam mais criativas, porque vai lá, conversa com o outro, tem uma ideia, há uma dinâmica geral que melhora a qualidade do trabalho, melhora a qualidade do emprego, melhora a qualidade do produto social integrado, o PI, o Produto Interno Bruto, e portanto vai ter mais dinheiro, mais din-din no bolso de cada um. Tá? Então a cidade é bom, mas a cidade também tem o seu lado. Quando você concentra a gente num lugar, a bronca é concentrada, né? Então ela agudiza fenômenos de conflito. A cidade é um lugar de conflito. Né? Então, o que tem que se fazer? O que a gente pode fazer? Bom, o conflito é uma questão política, é uma questão de você ter uma democracia hábil para responder, para mediar os conflitos, para estabelecer que as pessoas conversem antes de tentar se atracar. Enfim, uma sociedade menos grenal e mais... em que as pessoas se ouçam e
façam mais acordos. Então tem aquele negócio da legislação do trabalho, né? Todo o advogado, o iniciante lá, trabalhista, dizer assim, olha, cara, você pode ir contra o patrão, ou ao contrário, né? O patrão diz, não vou aceitar. Então, pode radicalizar, mas no fim das contas, se você fizer um péssimo, nem sempre é verdade, gente. Eu estou fazendo generalizações nem numa área que eu não conheço muito. Mas é melhor você fazer um bom acordo, um médio acordo, do que uma péssima guerra que não termina nunca e pode até alguém ganhar no fim, depois de pagar horários e se estressar pela vida inteira. Então, essa intermediação é o único antídoto para a cidade, que ela junta um monte de gente num lugar com diferença, o que é bom, é criativo. Todo mundo se estimula a fazer outras coisas, e é menos monótono, né? Você chegar numa cidade, olha, tem 300 coisas para fazer em Porto Alegre, até ver uns caras que eu nunca vejo, né? Junta os amigos, junta os inimigos, né? Então, para o antídoto, para essa agudização, essa verdadeira energização dos conflitos humanos que existem na cidade, já foi inventada na cidade, chama Demos Kratos, a cidade polis, a democracia, poder do povo. O que é poder do povo? É o poder do povo. É, distribuição de poder, né? Politologia, quer dizer, a política é a distribuição de poder. Polis, a cidade grega. Tá? Só que tem um detalhe, tem que ter negociação. Né? Tem que um ouvir o outro e tentar chegar a acordos. Né? Essa é a ideia. Eu não estou falando aqui porque eu estou falando de política. Estou falando essa é a base do que ocorreu nas cidades que se desenvolveram e foram o lugar da humanidade e vão ser cada vez mais. Né? Porque tem um pepino, né? Se você junta muita gente, né? Muito rato no tombadilho, começa a dar, os conflitos ficam muito agudos e tendem a ser manejados. Por isso que quando surge a cidade, os gregos já vendo que isso ia existir, já tem uma certa solução. Olha, vamos dar uma negociada, vamos permitir a participação dos grupos, e tentar intermediar suas diferenças, né? Lá eles criaram um espaço, que é o Ágora, né? Lá a gente conversa antes e partir por pau. Tem uma hora que talvez seja necessário, mas adiar essa hora e tentar mediar conflitos é a questão que deu substância à cidade. Senão a cidade seria um verdadeiro inferno, porque ela sempre é local de conflito. Também. Então tem o lado criatividade, crescimento, desenvolvimento humano, e tem o lado de botar um monte de carinha no mesmo lugar, disputando beleza. Tá? E a solução que a cidade encontrou ao longo da história foi isso. Então a gente, para saber o que é cidade, que é a pergunta que a gente pediu para eu responder, eu já respondo para vocês uma coisa. Eu não vou responder o que é cidade. Então assim, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos tomar um café ali? Não, eu vou tentar dizer algumas coisas sobre isso, porque é muita arrogância, uma coisa tão complexa como a cidade, eu queria esgotar. Mas a gente, por ser complexo, tem que se perguntar. Então o mundo vai ser urbano, aí a gente diz, bom, vamos tentar um mundo diferente. Pode ser, no ano 3000, se a gente estiver vivo até lá, talvez o mundo seja diferente, ter novas tecnologias, se você puder estar no espaço sideral, mas por enquanto, nos próximos 1000 anos, a cidade ainda provavelmente vai ser mesmo. Então você vê, o mundo vai ficar está com 50%, vai subir. Agora vou pegar o Brasil. Eu falei, a velocidade da urbanização do Brasil foi um negócio incrível, né? São Paulo chegou a crescer 7,5% ao ano. É por isso que houve assim, eu me lembro do tempo que o Rio era a grande cidade brasileira, e São Paulo era metade da população do Rio ainda. Aí quando chego lá, não sei que altura, não vou me lembrar agora, São Paulo empatou com o Rio em 3 milhões. Você sabe que São Paulo agora é uma megalópolis? Eles devem estar no agregado metropolitano de São Paulo com 20 milhões de gente. E aí é que nós vamos entrar depois no planejamento. Quer dizer, na falta de planejamento que houve lá e que é quase um caos, que não sei se vai dar para manejar, mas vamos tentando. O Brasil, daí, ali, você se lembra, a gente vê no Brasil, o Brasil é pautado pela Copa do Mundo, né? Pelas diversas Copas do Mundo. A que a gente ganha, a que a gente chora. Mas a gente vê pelo jingle, toda a Copa do Mundo tem um jingle, né? Então eu, como sou um privilegiado de idade em termos de Copa do Mundo, claro. Eu era garoto, já acompanhava futebol, em 58 foi a primeira Copa do Mundo. A gente nunca imaginou, cara, né? A gente imaginou em 51, né? Perdemos. 50 e 58. E já tinha um jingle lá.
E aí, aquela grande Copa, do time de ouro lá, tal, do Pelé, do Gerson, do Tostão, Rivelino, etc. Aquela tinha um jingle. Não sei se vocês, a maior parte não se lembra, mas tem alguns aí que eu estou sabendo que lembram. Como é que dizia? 70 milhões, não, 90 milhões, 70 era o ano. 90 milhões em 1970. O senhor viu aquilo ali? Cara, 90 milhões, estamos com 200 milhões, não faz tanto tempo. Olha a quantidade de brasileirinho que tem por aí, né? Mas isso aí era para ter 400 milhões, 500 milhões, né? E aí realmente ia ser difícil dividir um PIB nosso, din-din a menos no bolso, comida a menos. Então, o que houve, e a outro debate que havia, é assim, tinha gente malthusiana, não vou falar muito do Malthus, que o crescimento ia ser tão violento do Brasil, da população brasileira, que não ia sobrar nada para ninguém. Mas o comportamento demográfico do Brasil foi igual ao dos primeiros países que fizeram a Revolução Industrial. E isso foi a sorte. O que é isso? Você tem o crescimento da população pelo tempo aqui, né? E aí tem uma população que cresce global, tá? Toda a população vai crescendo lá numa taxa X, que é a subida aqui, a população cresce, população. Aí, eu botei uma reta aqui, mas não é um reto. O negócio no Brasil e no mundo com a Revolução Industrial foi assim, a urbanização dá um salto, assim, ela faz assim, ó. E aí é um pepino, né? Brasil 60, 70. Qual é o pepino? Porque você tem a distribuição da pirâmide etária. O que é pirâmide etária? Aqui as idades, né? Nenê, velhinho. A pirâmide etária, quando está crescendo, o que é? Tem um monte de nenê, poucos velhinho, né? Então, a pirâmide etária nesse período do Brasil era a calça de boca de sino que estava na moda no Brasil, né? Calça boca de sino, imagina um negócio desse. Quer dizer, na faixa etária de 0 a 5, tinham milhões de nenês chorando, né? Nenê não trabalha, graças a Deus, né? Na faixa, quando entrava na faixa que as pessoas trabalham, era aqui. E aqui um pouquinho se aposentava. Então, a turma que trabalhava para os outros, eu cheguei a trabalhar, eu não sei se eu cheguei a trabalhar isso, eu não trabalhei tudo isso, mas dizia-se que um cara maduro, o cara que entrava no mercado de trabalho, estava trabalhando por 36 pessoas que não podiam trabalhar. Você não pode pegar teu neto lá e não, vai trabalhar, coitadinho lá, está chorando, aprendendo a viver, né? Então isso aqui era um ônus brutal. Um ônus brutal porque a população laboral, a população ativa, é o que dá a economia do país. Se você não tem gente para trabalhar, não, né? A riqueza do país não é o só, é também, o soja, o petróleo, o pré-sal, não sei o quê. A riqueza do país é as pessoas que fazem isso acontecer, que tiram, extraem o petróleo, que colhem, que criam tecnologia, que fazem. É isso aí que é a riqueza, ok? Bom, é o fator trabalho. Hoje, aí o que aconteceu? Os demógrafos estavam apavorados. Pô, o Brasil não vai ter nunca jeito, né? Chegar aqui, por mais que a gente produza, que tem um país maravilhoso, a população vai crescer de tal maneira que não sobra nada para ninguém. E é ruim, tá? Mas aí entrou a urbanização. E aí tem um negócio incrível. Quanto mais urbanizado é o país, primeiro dá choque, todo mundo quer se urbanizar. Mas quanto mais a percentagem chega perto de 60%, 70%, 80%, cai a taxa de crescimento demográfico. Isso aconteceu na Europa, na Revolução Industrial, grande urbanização também. Aconteceu lá, claro, está acontecendo, né? Alguns países não está acontecendo, talvez ainda. Então, o que aconteceu aqui, ó, é que fez assim. E nós estamos aqui, ó. Hoje, o IBGE nos conta que a taxa de fertilidade, quer dizer, o número de gente que nasce por casal, é menor que a reposição. O que quer dizer isso? Tá, vamos dizer assim, sem considerar a morte, né, o problema da expectativa de vida média. Se é uma coisa bastante óbvia, se todo mundo
constituir um casal, né? Basicamente, precisa ter 2 filhos, né? Precisa ter um homem e uma mulher para produzir criança, e aí, tendo 2 filhos para o casal, vai ficar a população igual, né? Aqueles 2 filhos vão substituir o casal que os gerou, né? Numa média vai dar isso. Claro que não é assim. Tem um cara que não casa, tem cara que tem um filho, casais tem que ter um filho, tem gente que não quer ter filho nunca, tem gente que morre antes da idade fértil. Então, tem que ter uma sobra. No mundo, os caras calculam que é 2,2, 2,25 para manter a população. Isso considerando só nascimento, porque tem outro problema lá na frente, né? O Brasil está com 1,9. Mas está crescendo um pouco a população, não está caindo. Claro, por uma coisa muito boa, está aumentando, os velhinhos estão aumentando. Isto é, está aumentando a expectativa média. Então, nós estamos no equilíbrio, ainda estamos crescendo. Mas o nosso aumento... Mas o que tem que ver com a cidade? Tudo. A cidade sai daqui. Se isso aqui não funcionar direito, se a gente não tiver um bom bônus demográfico, aí a coisa fica... Isso é a base. Depois a gente vai falar mais sobre a cidade em si. Mas já estou falando. Urbanizar já diminui. Tem gente que dizia, um amigo meu, é muito divertido, ele dizia assim, olha, isso é fácil responder para ti, por que funciona isso? No campo, se você tem uma pequena unidade rural, uma família, filho é braço para a lavoura. Na cidade é boca para alimentar. Então os caras vão, opa, vamos parar, aqui na cidade é diferente da jogada, né? Ok? Então, é uma coisa espontânea. Além disso, a cidade implica uma vida mais dinâmica, né? E uma contenção maior e um acesso muito maior a meios, né? de contracepção, que não existia no campo. Aí, lá, né? O maior meio de contracepção é a televisão. Que tem na cidade e tem no campo também, né? Bom, então esse é o quadro geral. Então, com isso, nós sabemos que o Brasil agora tem uma viabilidade. Com isso também tem... eu esqueci de fazer... Tinha a boca de sino, né? E hoje a situação é a bombacha, ó. Tem relativamente pouca gente lá, porque aqui também começa a ter uns probleminhas, né? A gente vai chegando perto de um desenlace, né, do fim da novela. E aqui, ó, está nascendo menos gente. Então, hoje, nós estamos com um monte de gente trabalhando, um monte de produto social, um monte de ativos, né? E menos relativamente dependentes. Então, o Brasil tem que surfar agora, meu. A onda está belíssima, ela está organizada, não tem, o branquinho está pequeno, você está na hora. Se perdeu, né? Mas a onda tem uns 20, 30 anos em que isso vai funcionar, porque depois começa a ter um problema sério. Tem um monte de aposentado, tem um monte de gente. Se bem que também está aumentando a vida útil da pessoa, né? Pô, me lembro na minha época, o cara, eu vou chegar nos 70 daqui a pouquinho, hein? 8 de abril. Não precisa fazer nada, não vou estar aqui também, não quero bolo, né? Nem champanhe, tá? Mas assim, 8 de abril, eu ainda estou lá, eu me lembro os professores com 70, os caras eram verdadeiras almas penadas e tal. E todo mundo está assim, né? A gente, não sei, está mais afim de fazer as coisas, acha que vai durar mais, tem mais medicina, tem mais acesso. A saúde é brutal, a questão da cidade e não cidade na saúde. Cara, eu quero dizer assim, eu estou no postão, estou no SUS e tal. Tá, tudo bem, é duro, hein? A vida é dura. Agora, tu imagina sem postão e sem nada. Não tem nenhum médico que vai te olhar, reza, ou sei lá. Porque a assistência médica no Brasil, no período pré-urbano ali, o que estava no campo estava vivendo uma vida, eu diria, do neolítico, quase Idade da Pedra, assim, em termos de assistência médica. O cara morria, as pessoas morriam, crianças morriam de piriri, né, de problemas gastrointestinais ligados a beber água suja. Imagina um troço desse, a perda de uma família, a perda do mundo, né, que houve nessas coisas. Então, assim, as doenças mais elementares. Então, tinha uns médicos, assim, gurizada, que eu conheci, que ia lá para o meio do mundo, no mato, fazia parto, recebendo galinha, tipo, sabe? Não existia nem... Os caras eram os heróis, iam para lá e tal, ainda achavam, ainda tentavam prender eles, porque só eram cabeludos, sei lá. Os caras realmente
Eu nunca tive, eu tento ser assim, um cara solidário, mas a solidariedade desses caras médicos foram para dentro do mato. O que os caras contam, não tem nem asepsia. Os caras ficam pegar cachaça para fazer talha nas pessoas, tétano, morria gente de tétano, um trocinho assim. A construção civil também matou muito, né? Quem está aí é urbana, mas, enfim, mas não tinha assistência, não tinha nenhum elemento ambulatorial hospitalar. Então, se você for, porque não tinha jeito. Crescendo o país como estava, e a renda não a renda cresceu muito, o país chegou a crescer 10% ao ano em PIB, mas não tinha como mudar o serviço. Agora tem. A cidade já está uma desorganização tremenda, que não houve planejamento esse período todo. Houve, mas não o suficiente. Não houve investimento em infraestrutura, transportes, etc. E nem serviço urbano. Mas ela é mais ou menos isso. A gente pode saber, mais ou menos isso. Quando eu comecei a fazer urbanismo, aí, a gente queria fazer uma reforma urbana, queria fazer as coisas, cara, é apagar incêndio. Porque o troço está crescendo de uma tal maneira que a gente não sabe nem o que vai ser a cidade amanhã. Vou fazer levantamento. Aí, pum, apareceu uma vila com 10 mil lá. Então, era muito difícil. Agora, é mais ou menos isso. E tem problemas gravíssimos, mas também tem potenciais grandes. Tá? Mas, com isso eu pretendi ter dito, colocado como é a situação e a importância da cidade. O destino do Brasil é marcado até porque 86% dos brasileiros estão na cidade e vai chegar no 90% rapidinho. É dos países que mais rapidamente se urbanizou no mundo durante o século XX. Não existe nenhum outro que tenha criado, assim, chegue perto. Tá? Mas o que é a cidade? Pergunta que a Lívia me propôs para a gente tentar responder. Eu acho que com essa introdução deu para mais ou menos ver que cidade é concentração. Tem duas formas de entender a cidade. Uma é quantitativa e outra é qualitativa. Nenhuma delas é suficiente, você tem que usar as duas, tá? E uma está ligada à outra. Bom, a maior parte dos especialistas dizem que a cidade é uma concentração, coisa quantitativa, concentração de pessoas, de atividades, de construções, de infraestrutura. Ali todas as atividades econômicas, comércio, serviço, é o lugar, né, em que todo mundo está no mesmo lugar. Ah, mas uma aldeiazinha não é bem cidade, mas uma aldeiazinha é um projetinho de cidade, ainda não existe como tal, porque não chegou nos números mais críticos, tá? E aí tem a qualitativa. O que é a qualitativa para resolver o problema da aldeia? Bom, concentrou gente. Quando você concentra gente, então tem concentração. Então, a densidade, né? Gente por área. Se concentrou, tem que ter densidade. Então, densidade é uma das definições mais clássicas de cidade. Tem que ter um número de gente concentrado ocupando o mesmo espaço. Tá? Outra forma, outro vetor, outro jeito de definir é qualitativo. Centralidade. Como todo mundo está no mesmo lugar, mais gente diferente está convivendo. Okay? É essa a base. Então, o lugar da diversidade. Pode ser, o cara pode dizer adversidade também, mas é da diversidade. Né? É o lugar que permite, pela concentração, não é concentração aqui no caso, é por estar todo mundo no mesmo lugar, no mesmo espaço, ter a facilidade de comunicação interna, você ter especialização. E isso vai me remeter a um dos jeitos de entender a cidade, entender a importância dela ao longo do tempo, que é a história. Mas a cidade surge no mundo como o lugar dos caras da divisão do trabalho. O que é divisão do trabalho? Eu sei fazer isso, fulano sabe fazer aquilo, o Beltrano é o dono de tudo, é o chefe, então ele manda em todo mundo. Então, a divisão técnica, econômica, social e política do trabalho. Quer dizer, tem um cara que manda, outro não manda, outro obedece. Tem um cara que sabe fazer sapato, diversidade, diferentes papéis. Então, por quê? Bom, é muito legal ter um cara que sabe fazer sapato morando em Manaus e não tem Manaus, né? No meio da selva e o outro... Mas você tem que estar perto para as pessoas trocarem. Então, local de trocas. Isso nos leva assim... A gente tem 3 tipos de atividades que o homem gera renda. O homem, a humanidade gera renda, né?
que os economistas botam primário, secundário e terciário, né? Primário é a extração da natureza. Tá, é até bacana isso aí, porque assim, primeiro você extrai lá os recursos, né? Pode ser petróleo, pode ser soja, pode ser gado gordo, o que você inventar. A natureza te deu, vai lá, pega, e aí transforma as coisas, secundário, né? Em coisas úteis. O couro do boi está no meu sapato. Não, isso aqui é plástico mesmo, então vocês nem olhem. Então, você vai ter vários... a transformação que não é indústria ainda, porque a indústria é um tipo de transformação acelerada, é manufatura, tá? Que a gente chama. Tá? Então, secundário. E o terciário bom, agora eu fiz um treco aí, eu quero vender esse para comprar outras coisas que eu preciso comer, então eu tenho que vender o sapato que eu fiz. Pronto. Comércio, serviços. E ou eu tenho que vender um objeto, ou tenho que vender uma coisa que eu faço que ajuda o cara de algum modo. Então, a cidade é um lugar dessas trocas. Então, ela permite especialistas. Permite, primeiro, o funcionamento do poder. Tem um carinha que manda. Tem uma divisão política do trabalho. Esse trabalha pouco e manda muito, né? É o tradicional. Depois tem a divisão social. Bom, tem classes sociais, tem os caras que estão por dentro, não, os sacerdotes, lá no Egito Antigo, enfim, a corte do faraó, esses caras são lá em cima. Depois, aí vai baixando. Aí tem os especialistas, os melhores especialistas, os artistas, que são especialistas super valorizados, e vai baixando, chega lá, tem um cara que carrega uma pedra, né? Enfim. Então, também aí a cidade é o lugar da segregação social também. A cidade não é um mar de rosas, né? O que tem que ver na história final da humanidade se a gente estaria sobrevivendo se não fosse a cidade, porque o resto ela tem dificuldades, tem problemas e tem potencial. Tá? É um lugar de troca. Agora então vamos examinar. Primário dá para você. Então a jogada aqui é densificar, é jogar todo mundo, fazer toda essa atividade num lugar pequeno para todo mundo conversar e tal, né? Então, assim, primário não dá, né? Você pode até adubar muito uma terra, ter irrigação e ela produzir muito, mas tem um limite, né? Tanto é que trigo a Argentina produz o trigo mais perfeitamente do mundo, 6 toneladas por hectare. Pô, 100 por 100 metros para dar 6 toneladas durante um ano. Né? Então, assim, dá para melhorar, dá para ter mais produtividade, densidade de produção. Mas não dá, chega uma hora que não. Então, a cidade funciona o uso intensivo do solo, que é a densidade, né? O uso intensivo do solo, que é comércio, todo mundo tem que estar juntinho, perto da praça, olha, eu estou te vendendo isso, comprando aquilo, e a manufatura que você pode botar num galpão, etc. Então, aí está uma explicação bem clara, né? O que é. Agora, por que pegou? Por que é uma forma superior? Porque, com todos os problemas da cidade, ela tem grandes vantagens em termos da sobrevivência humana. É muito mais fácil você estar num lugar urbano, se proteger, viver mais, né? E progredir, porque num lugar desses, porque ela é inovação. Ah, mas inovação, porque é um troço novo, uma moda nova. Não, ela produz novas ciências, tecnologias, saberes, conhecimentos, porque está todo mundo ali conversando, né? E está todo mundo junto, dá uma dinâmica de criar coisas novas, inclusive para aumentar a produtividade. Quer dizer, não, mas no campo tem uns carinhas espertos, que são quase engenheiros, que fazem lá uma máquina para melhorar a produção, para irrigar mais, mas não é a norma. Quando tem muita gente junto, muito boa parte da tecnologia rural cresceu, os arados melhor, lá no início da humanidade, os arados e tal, quando surgiu a cidade. Porque ali tinha uns carinhas pensando, olha, como é que a gente vai melhorar o plantio da sementinha? Como é que a gente vai melhorar? Vamos fazer uma máquina aí para levantar a água do Nilo, jogar mais para lá um pouco. Como é que a gente... conhecimentos tipo assim, o gado... ao ejetar suas coisas, né? O estrume do gado pode, com o sol, com tais condições, virar um adubo. Todos esses conhecimentos precisam de gente falando com gente, contatando gente, né? Então é incrível. Não, os caras foram rurais todo o tempo. E quem desenvolve, começa a dar um salto na produtividade rural, né?
na história da humanidade, lá 6.000 anos antes de 4.000 anos antes de Cristo, portanto 6.000 anos anterior, começaram as primeiras cidades, começou a melhorar a produção rural também, porque ali na cidade tinha inovação, tinha cara conversando, vamos fazer um arado melhor e tal. Entenderam, né? Se não entenderam, eu também não entendo muito bem disso, então tá bom. E aí a gente vai dizer assim, como é fundamental para o mundo a cidade, não é de agora. O mundo pode ser explicado, a história é um negócio interessante. A gente sempre fala, tem uma certa impressão de história, tem um professor de história, o cara, super legal, mas assim, história é uma coisa assim, cheia de mofo, né, teia de aranha, documento. A história não, a história é um método para a gente não fazer as mesmas burrices que fez antes e preferencialmente fazer de novo uma coisa que dá certo. É uma dimensão crítica, crítico-analítica, você vê o que dá e sabe quais são as tendências melhores para melhorar. Eu acho que o grande lance da história é o futuro, não o passado. Eles estão passando para entender o futuro. Então, a história do homem, da humanidade, assim, grosseiro modo, tem 3 grandes revoluções. O que é uma revolução? Tem uma evolução devagarinho e tem uma coisa que transforma tudo. Tá? A primeira revolução, porque existe Homo sapiens sapiens, exatamente como nós. Sei lá, tem uns caras que 2.500, 250.000 anos a nossa espécie poderia ter. Tem uns caras que dizem que é mais, 350.000 anos. São os autores aí que estão trabalhando isso. Né? Mas, na verdade, os paleoantropólogos são os caras que estudam o passado da raça humana, não assim, do ponto de vista da história, global. Então, carinhas com o mesmo cérebro da gente, com o mesmo físico, muito parecido, né? E não é só um Homo sapiens, né? Tem 2 que a gente conhece, tem mais. Eu tenho um Homo sapiens sapiens, que é esse que a gente é, a maior parte do tempo. E tem o Homo sapiens neanderthalenses, que é um cara que diz, não, é um grossão lá, a gente matou ele. Não, o cara, eles tinham ferramentas, eles eram melhor preparados para o frio que a gente, né? Alguma coisa ali deu. E claro que dizem que quase 10% de nós tem DNA do Neandertal. Tá? Então não vamos assim baixar a ripa no Neandertal. Começar um racismo paleontológico, né? Já chega o que tem aqui, né? Começa lá, não, esses caras eram meio grossos. Na verdade, eram os caras muito bem preparados. Pode ter sido um acidente, porque nós resistimos. E estamos misturados com eles. Né? Bom, mas essa história toda do Homo sapiens, ele estava completamente preparado. O cara, se você pegar uma máquina do tempo e tirar o cara aqui, depende de que idade ele tiver. Se ele chegar aqui como uma criança até 5 anos de idade, aprender a língua, não sei o que, fizer escola, ele vai ser um asa aí, sabe? Ele vai dar de 10 a 0. Ou pelo menos vai fazer tudo como a gente faz, está todo preparado. Agora, se pegar o cara depois de 18, 19 anos, terminou, ele é um bicho. É quase um macaco. Porque nós somos aquilo que nós aprendemos e que nós ensinamos. Vocês já notaram assim, um guri lá na selva, né, no Neolítico, quer dizer, tipo as tribos indígenas brasileiras, né, estão no Neolítico superior, sei lá o quê, estão aí no pré-metal, mas estão entre Paleolítico e Neolítico, tá. Os caras, o guri já pode dar uma flechada em alguém, pô, já faz a iniciação, o cara já é homem, tá? E aprendeu tudo que tinha que aprender já. Não, né? Na verdade pode aprender muito mais ao longo, mas está suficiente para fazer parte do grupo social como um cara, um membro real, que não é uma criança, não é um dependente. A gente, para começar a agir socialmente dentro da modernidade, precisa fazer curso, depois mais curso, depois não sei o quê. Tem os caras esses aí que estão trabalhando a beça, meus alunos aí, os caras ainda não estão com canudo. Você já está, né? Está com vários canudos já. Mas tu vê, imagina, a gente para ser operacional numa sociedade precisa aprender um monte. Já. E é isso que faz a diferença entre um cara que você tirar numa máquina do tempo lá. Tá. Primeira revolução, e tudo foi um aprendizado coletivo. Por isso que diz, né, o homem é um animal social, porque ele aprende consigo mesmo, aprende conversando com os outros. Então vamos chegar na cidade. Primeira revolução que tem, o primeiro tipo de gente que tem
é um cara que eles chamam, né, hunter-gatherers, né, é a tradução do inglês. Os ingleses estudaram muito essa questão, Gordon Childe, vários autores, como é que surge a humanidade, como é que ela se desenvolve, como é que são as primeiras cidades, né? Então, a primeira coisa que tem ali é o homem é um nômade. Como todo nômade, os mamíferos superiores tendem a ser nômades, vários outros animais, né? O que ele faz? Qual é a jogada do nômade? Tem um grupinho de caras aqui, ó, que é a tribo, né? Geralmente são clãs, são a família estendida, né? Esse grupo vai caminhando. Ah, não, deixa eu dizer mais uma coisa. 250 mil anos, quase tudo é na África, né? Você sabe disso, né? O homem só saiu da África há 65 mil anos, mais ou menos, atrás. Interessante isso, né? E toda a humanidade que não for da África, que é o nosso lugar ancestral de origem, foram 250 pessoas. Nós sobrevivemos por muito pouco. Você pega qualquer bicho parecido com a gente, como o colobo, o chimpanzé, por exemplo, que é quase 90% do DNA nosso, examina quantas famílias ele tem, que hoje dá para fazer, né? Com a análise do DNA, que é o DNA feminino. Chama-se, a genética que vai dar as linhas de parentela, de parentesco, tá? Quanta gente descendeu de quanta gente, né? As linhas de familiares. Você pega um grupo pequeno de macacos lá, parecido com leões, tem uma infinidade de famílias. Pega toda a humanidade, tem pouquíssimas famílias. Nós somos todos parentes próximos. E o que quer dizer isso? Não está na lógica. O homem é qualquer animal parecido com ele, mamífero superior. Ele tinha que ter uma variedade genética. Pouquíssimos sobreviveram, praticamente 2.500. Então, dos 8, 9 bilhões que nós vamos ser logo em seguida, todo mundo é parente. Então, vamos começar a maneirar, né? Parente não fica dando paulada um no outro aí, né? Ah, e depois tem outra também. Ah, não, mas eu nasci branco, eu não, sou verde. Todo mundo era negro por causa do seguinte: todo mundo nasceu negro, sabe por quê? Câncer de pele, meu. E portanto, qual é a diferença que nós temos todos as nossas aparências? Não é da família. Esse estudo que foi feito, que é a Human Journey, que os caras foram pesquisando ponto a ponto, tirando DNA, pegaram 2 parentes relativamente próximos de familiares. Um era um indígena Cherokee e o outro uma mulher loira que morava na Grécia. Eram parentes. Por que eles ficaram diferentes? Exposição ao tempo. Por que a maior parte da humanidade tem olhos asiáticos, tem as feições asiáticas? Provavelmente para resolver o problema do frio, porque eles foram lá para cima e é ruim. Foram morrendo aqueles não adaptados, né? Entendeu? Ninguém muda durante a vida, darwinianamente. Então vai sobrando aqueles mais adaptados. E aí agora é sorte ou azar, porque agora tem gente com feições asiáticas lá no calor, mas é porque lá na Sibéria houve uma seleção e aquele grupo deu certo, virou chinês, coreano, japonês. Então, aparência não quer dizer lufas. Você pode ser parente de um cara muito diferente de você. Aliás, você sabe que todo mundo, a maior parte tem irmão, né? Eu tenho gêmeos, cara mais diferente do outro, tá? Ok, a não ser aqueles gêmeos que eles não são univitelinos, aí sim, O que o cara faz aqui, antes da cidade? Ele é um captador caçador. Então eles são nômades. Por quê? Aqui nesse meio, nesse ambiente, tem um monte de coisa que eles gostam. Eles precisam para sobreviver, não é gostar. Tem animais pequenos que eles caçam, tem possibilidade de frutas, tem possibilidade de chegar e produz primeiro para alimentação, depois para proteção. A base desse início é você não perder energia e se alimentar para ter energia, né? Então roupa no frio, assim vai. Aí, esse carinha vai aqui. Se aqui está bom, que tem os elementos necessários para a sobrevivência nesse meio ambiente aqui tem a arvinha, tem água, tal, ok? Geralmente no início da humanidade é a savana.
savana africana, né? Então, aqui eles vão tirando. Aí chegou uma hora e eles vão crescendo. Quando tem comida, vão crescendo. Então, tem uma estabilidade mútua, chamado equilíbrio ecológico. É isso mesmo. O ecossistema fornece para o cara, para uma das espécies e tal. Tá, mas esgotou. Eles cresceram, né? Os nenê deles, as mulheres deles estão... As mulheres que são as donas deles, né? Vão crescendo, vão podendo proliferar e tal, e aí os caras já estão mais gente. Né? E aí pode ser que aqui se esgote. O equilíbrio se dissolve. Aí qual é a tática? Nomadismo. Por isso que o cara tem que caminhar. Vamos caminhar para cá, ó. Tem um outro ecossistema que ainda tem aquilo que a gente necessita. Basicamente, dá para entender isso aqui? Dá? Ok. Então vai. Esse é o sistema nômade. Claro que tem, isso é muito complexo, gente. Eu estou dando uma geral bem alta. Tá. Mas aí tem a primeira revolução. Que não é uma revolução assim, aconteceu, tomaram o poder, não é, é muito rápido na história humana, mas é milhares de anos para acontecer, em alguns lugares. Bom, e aí eles entendem que dá para plantar e dá para criar bicho. Galinha dá ovo, alimentação. Então eu controlo o meio, eu não preciso estar caminhando com aquelas crianças, todo mundo, né? É impressionante, a humanidade consegue caminhar rapidamente. Rapidamente num certo sentido. Os caras calculam que uma geração pode dar 100 quilômetros, algumas evoluções humanas. Os caras, uma geração, né? São 25 anos ou 30, o cara anda daqui até a praia lá. Ok? Então, esses caras são nômades, agora vão ficar sedentários. Agora, sedentário é muito, né? Não é um cara vendo televisão lá, de papo ar. Sedentários, os caras trabalham, a gente ia ficar desesperado se tivesse uma situação deles. A gente tem que respeitar os nossos... de quem a gente descende, que sobreviveu. Então, assim, aí eles conseguem, com a agricultura, a revolução agrícola, né? E com a agropastoril, e com a criação de bichos úteis, eles conseguem manter no mesmo lugar uma produção da alimentação e de tudo que eles necessitam para a sobrevivência. Primeiro passo, primeira revolução. Aí, você consegue acumular. Esse cara aqui não faz arquitetura mesmo, né? Ele está sempre numa tenda, ele precisa se adequar, usa o próprio espaço natural para se proteger. Você chega... Aí tem várias gradações, tem o paleolítico, tem o neolítico, enfim. O que é importante, a primeira revolução cria o sedentarismo. Você pode ter uma aldeia no lugar. A população não precisa sair caminhando por aí, porque ela sabe que ela planta certas coisas. Primeiro é grão de bico, cevada. Não é bem essa cevada que tem agora, né? Que houve uma seleção, o homem selecionou os produtos, né? Enfim, quem gosta de cachorro aí pode ficar feliz, que o lobo domesticado foi o primeiro jeito que o homem teve, brilhante, né? De ampliar em milhares de vezes sua capacidade olfativa e auditiva, né? O lobo fez um negócio com o homem, né? A mesma espécie, só que ele dá a comida para o cachorro e o cachorro fica ali, considerando aquela turminha de humanos ali a sua própria matilha. Então ele fica protegendo a sobrevivência do homem. Tem gente que diz que foi o cachorro que deu a chance. É o primeiro animal domesticado, por isso que eu estou falando. Depois tem os animais mais úteis, né? A galinha para o ovo, as ovelhas, a pecuária em geral. Tá. Revolução, aldeia, ainda na cidade. Aí tem a segunda revolução, é a revolução da civilização humana, né? Que dá a diferença entre pré-história e história, tá? Qual é a diferença? Escrita, né? É a diferença fundamental. Essa revolução chama-se civilizatória urbana, porque não existe jeito de haver civilização sem a cidade. Tá? O que acontece nesse momento? Quando tem a cidade, é um salto, porque a cidade não é uma aldeia grande, porque aí começam as grandes definições que a maior parte dos autores fazem, que eu já falei um pouco aqui. O que é? Primeiro, critério para ser cidade ou não cidade. Dimensão, tem que ter um grupo mínimo de pessoas, pode ser 10 mil, pode ser 30 mil, depende do tempo, da tecnologia, do período histórico.
Ponto 2 é diferenciação e especialização, que eu já falei aqui. Tem divisão do trabalho. A primeira divisão do trabalho, segundo o Gordon Childe, que é o grande cara que fez essa análise, é uma teoria das elites ociosas. Se a gente for todo mundo aqui, então nós somos os quantos? 500 aqui, vamos sobreviver que nem esses shows aí de reality, vão ter que ir para um lugar para sobreviver. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é estabelecer uma divisão de trabalho. Né? E se a gente conseguir sobreviver durante determinado... Como é que a gente sobrevive? A gente cria alimentação para a gente sobreviver. Né? Produz, ou caça, ou colhe, ou planta, e dá o suficiente para todo mundo ficar vivo. Né? E se a gente conseguir se organizar de jeito tão bacana que a gente consegue um excedente, algo mais, e o mundo da cidade está cheio de excedente. Das primeiras coisas que você vê de projeto arquitetônico legal, de engenharia civil, são silos, né? Porque cereal a gente guarda por bastante tempo. A cereal é uma das grandes descobertas. Antes da refrigeração, o que dava é cereal, né? O cereal você pode guardar por anos. Né? Trigo, grão de bico, milho não tem nas primeiras civilizações, mas enfim, essa produção alimentar. Tem a Bíblia, né? 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas... Quem trabalhar nos 7 anos de vacas gordas e guardar, como é que vai guardar comida? Cereal. Então, silo, né? Então, você produz mais do que você necessita para sobrevivência, o que acontece? Pode sobrar gente, que não precisa estar dando murro, trabalhando, plantando, colhendo, fazendo, né? Então, quando sobra essa gente, quem é que vai sobrar e que vai fazer coisas não sacrificadas do dia a dia, do cotidiano? É uma elite. É uns caras que, por alguma razão, são separados, são privilegiados. Né? Porque eles não vão dar amor. Essas elites, entretanto, vão dar um retorno. Elas vão pensar um jeito melhor de plantar, de colher, rotação de culturas, desenvolver arado, tecnologia agrícola, como cuidar melhor dos bichos, ou vou começar a pensar como eu vou me proteger como elite. Não, eu sou o filho de todos os deuses, o faraó, né? Ou sou, enfim, o mundo, né? A cosmogonia, o que eu inventei, diz que todos os caras que nascem desse grupo social aqui são os manda-chuvas, e sempre foi assim. Então as elites também têm um caráter político, né? Essa visão do trabalho também tem um caráter político, elas são mandonas, tá? Essas elites têm, assim, nas primeiras civilizações urbanas, não mais que 2%. Então se separou, aí é o lugar das elites e, portanto, do governo. É uma diferenciação social. E aí dá o governo e o Estado. A primeira coisa que as elites fazem é botar regras para dizer, eu sou o cara que manda, né? Barbada essa, né? Ou, para ser que manda e a gente acreditar e não for lá e se dar um bufete, ele vai ter que ter um exército. Né? Vai ter que ter. Então, são atividades mais complexas e que implicam uma autoritas, que os romanos chamam de autoridade, governo, Estado. E não é à toa que sempre são os primeiros governos do mundo, são autoritários, são reis, são classes sociais dominantes e tal. Aí eles começam a ter tempo, dinheiro e vão fazer aquilo que um grande sociólogo, um dos 3 grandes sociólogos, o pessoal da sociologia, que tem alguém aqui, eles chamam os 3 grandes fundadores da sociologia contemporânea, são os 3 porquinhos, né? Eles são o Marx, o Weber e o Durkheim, que é esse. Que ele diz que essas sociedades urbanas, elas começam a criar uma transcendência, com fazer grandes monumentos que visam a eternidade. Monumentos funerários. O faraó faz aquela enorme pirâmide, 140 e tantos metros de altura, enorme quantidade de gente, 60 anos com o trabalho diuturno de quase 60 mil pessoas, imagina um negócio desse. Né? E só para aquele carinha ali, não, é uma maneira das sociedades dizerem que elas são eternas, que elas são duradouras, que elas vieram para ficar. Né? Então essa é a interpretação do Durkheim. Mas deixa para lá, é bem urbana, né? E a coisa que difere mesmo é uma nova tecnologia. O que tu está me mostrando aqui? Intervalo? Antes? Não, agora já termina a revolução e a gente vai aproveitar a urbanidade do cafezinho ali, que eu já estou... Ok?
Já vou terminar essa parte. Vou deixar a Revolução Industrial para depois, que é essa que nos afeta, que é a nossa cidade de hoje, e é o pepino que a gente tem que resolver. Então, tem duas, das 3 eu vou terminar com 2. Aí, então é 2/3 da aula. Mentira, vocês vão ter que aguentar mais, porque a Revolução Industrial é mais pesada. Tá. Só para terminar. Aí tem aquela coisa, criar novas tecnologias da informação. Aí o cara vai dizer, pô, mas isso aí foi o Stephen Jobs que criou, o Bill Gates. Não, a primeira tecnologia da informação, sem a qual nada disso aconteceria, é a escrita, o registro, a aritmética. E começa a protociência, uma primeira ciência prática. A arte e o comércio. Isso é cidade. Digo, pô, mas é um monte de coisa ao mesmo tempo. A cidade é um monte de coisa ao mesmo tempo, é isso que ela é. É botar um monte de coisa no espaço. E tem uma dinâmica própria, e tem uma estrutura que vai acontecer propriamente. Mas os caras estão falando lá numa cidade, lá metida lá no Iraque, lá na Mesopotâmia. Esse cara é um historiador, aí. Nós estamos falando de Porto Alegre, cara, não tem água lá na. Pois é. Não, mas estou falando a mesma coisa. E depois vou dizer por quê. A cidade sempre vai ter conflito e problemas, e a cidade é uma questão de infra, é uma questão de ter meios materiais para sustentar uma população de maneira digna. Então, mais ou menos é isso. E a nossa cidade, e sabe que é mais, para terminar agora, o cafezinho, vocês já estão, imagina eu. Essa cidade, que evoluiu, claro, mas essa base de inovação, a novo desenvolvimento, o Brasil se desenvolveu muito industrialmente, né? Foi um dos poucos países que se desenvolveram depois dos grandes países industrializados. Mas tem um detalhe, pouca educação, pouca informação, pouca densidade, pouca inovação. Então, a próxima etapa para nós mesmos, talvez a próxima etapa do desenvolvimento do Brasil necessariamente passa pela matriz dinâmica do capitalismo atual mundial, da globalização. Quer dizer, é qualidade, é eletroeletrônica, é nanotecnologia, é biologia avançada, é cabeça, inteligência, é show de rock, é show de samba, é entretenimento, são as matrizes do novo mundo. Não é mais, claro que é importante também, não é mais uma siderúrgica, como era a gente desejava e já tem. Agora é um mundo em que a matriz da coisa dinâmica, que vai render dinheiro, render desenvolvimento, e no final das contas vai fazer evoluir toda a sociedade brasileira, é essa. Então, de novo a cidade, agora a nossa PA, Porto Alegre, POA, vai ter que entender isso e se preparar a isso. E mais, não existe inovação, e não existe capacidade tecnológica científica, não existe educação completa sem um lugar bacana, digno pelo menos, pode não ser bacana. Eu acho que Porto Alegre tem bons lugares bacanas, mas que seja digno para a maior parte das pessoas e permita, porque a cidade também educa. Você morar numa cidade bem organizada, você tende a ser mais educado, tende a ser mais respeitoso, tende a ser mais divertido, tende a ser mais inteligente, tende a fazer mais as coisas. A grande verdade é que existe sim, não um determinismo ambiental, quer dizer, mas que facilita as coisas numa cidade com bom transporte, com boa qualidade de vida, para você criar, inventar. Só vou dar um detalhe para vocês, para fechar agora, para a gente ir para o cafezinho. Vocês sabem quanto tempo em São Paulo, na média, um trabalhador demora, expende, quer dizer, gasta por dia, por ano, no transporte coletivo? E não é divertido, né? Assim, né? Os caras estão botando seis pessoas por metro quadrado no horário pico, né? E todo mundo no horário pico, né? Que é outra absurdo, né? Não ter escalonamento de horários. Em São Paulo, os caras estão perdendo quase a metade das horas de lazer e trabalho da vida deles, se deslocando em péssimas condições. Não dá nem para ler um livro, não dá para pegar o celular assim, né? E expostos a crime, expostos a vandalismo, né? E aí a quebra de energia do metrô e assim por diante, o ônibus que estraga. Quer dizer, tem que pensar nisso, né?
Não é possível que uma megalópole como São Paulo vá ser igualmente produtiva, criativa, que vá ser um lugar legal, se toda a sua população ativa estiver exposta a 4, 5, 6 horas por dia na inutilidade e no sofrimento do GIDO.OTB. Ok, cafezinho, depois a gente vai falar da cidade atual. E do planejamento também.